Eu orando e buscando no Senhor uma palavra para esta manhã, sabendo eu da minha responsabilidade, que trabalho é responsabilidade, família é responsabilidade, mas esse momento para mim é um momento de muita, talvez a maior responsabilidade que um homem pode ter aqui na terra é ministrar a palavra do Senhor. E se o Senhor nos der graça nessa manhã, quero fazê-lo pelo Espírito de Deus, que Ele nos ajude, Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e o título, para mim, ficou um título assim muito forte, principalmente pelo dia de hoje, principalmente pela sexta-feira, pelos 3 dias e completa hoje os 3 dias no domingo, que para nós fica essa palavra assim: faz valer a pena. Entende, irmãos, a responsabilidade que é esta frase? Faz valer a pena. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu quero ler novamente. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever, e com muita responsabilidade, para os irmãos de várias igrejas ali na Galácia, diante de um atropelamento agora escatológico, diante de um atropelamento em que o judaísmo já pregavam coisas que eram do Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo, ele muito preocupado com a fé e o desenvolvimento da fé daqueles irmãos, ele traz dentro dessa carta um momento de ensinamento para eles, de que eles deveriam permanecerem firmes, constantes na fé e dentro da promessa de que receberiam de Deus. Hoje vivemos em dias em que tudo assim parece para nós muito rápido. Parecem coisas descartáveis e muitas vezes até sem profundidade, sabe? Algumas conversas, alguns papos, sabe? Que sem profundidade nenhuma, coisas muito superficiais. As pessoas hoje, muitas pessoas começam coisas, mas não terminam. Assumem compromissos, mas desistem no meio do caminho. Exemplo, alguns profissionais de algumas áreas assumem compromisso com você de, num determinado tempo, concluir uma situação e no meio do caminho param, vão embora, somem. Infelizmente, eu digo isso infelizmente, isso também pode acontecer na nossa vida espiritual. Muitos começam bem na fé, às vezes muito cheio de entusiasmo, mas com o passar do tempo, deixa o cansaço, as lutas, as distrações roubarem o propósito. Mas eu quero chamar a sua atenção que hoje Deus nos chama para uma vida realmente que vala a pena viver. Desculpa, eu quero trocar, que vale a pena viver. Falei errado. Vale a pena viver. Não mais uma vida, sabe, aquela vida superficial, não, eu vou cumprir alguns compromissos, mas aquela caminhada firme. Precisamos, de repente, ter que mudar algumas coisas, algumas rotas em nossas vidas, para que isso aconteça. Uma vida que no final, nós possamos olhar para trás e dizer, essa frase é muito interessante: eu permaneci, eu lutei, eu não desisti, eu fiz valer a pena. E hoje, quando busquei esse título, pensando na morte do Senhor, que foi pelos meus pecados, pensando no domingo, na ressurreição, eu preciso fazer valer a pena. O apóstolo Paulo, então, ele nessa carta também para nós também nos dá uma direção.
Não pare, não desista, vai valer a pena. Não pare, não desista, vai valer a pena. Quem desiste nunca vê a promessa se cumprir. Já viu numa corrida? Todos estão correndo. Uns cansam, param mais rápido. Outros conseguem mais um pouco, mas param. Mas aquele que chega até o final e é o primeiro, ele vê se cumprir. Aqueles que pararam não viram se cumprir na vida deles o desejo que eles tinham inicialmente da vitória. Porque aqueles que param, a única coisa que podem fazer é olhar e ver na frente os outros com vitórias. Porque ele parou, ele desanimou. Eu quero trazer, eu não sei se quem aqui assistiu, O Resgate do Soldado Ryan. Quem assistiu, faz assim, por favor. Eram 4 irmãos. 3 tinham morrido na guerra, o Ryan estava na guerra. Se reúne numa cúpula e traga esse jovem para que a mãe não fique sem nada. Se morreu o 4. E fazem ali um grupo de resgate. E quem ia chefiar, um capitão, era um professor, pai. E desenrola todo o filme. Né? Todo filme, muita morte, muita coisa. E o filme começa com um senhor, cabelo branco, chegando num cemitério, ele ali numa lápide. O interessante é que ele era o Ryan. E eu tive que escrever porque são alguns detalhes. E ele diz para a esposa dele assim: diga que eu sou um homem bom, diga que eu tive uma vida digna. Por quê? Porque lá, antes de morrer, o comandante dele, com ele, naquele diálogo, falou para ele: faz valer a pena. Porque foram muitos mortos. Qual era a missão? A missão era salvar Ryan, levá-lo de volta. Essa era a missão. Mas quantos, para cumprir aquela missão, pagaram com a vida? Para que ele permanecesse vivo, fosse levado para o seio da sua família, da sua mãe. A esposa dele falou: sim, você é um homem bom. E ali cumpre-se nele tudo aquilo que ele carregava durante toda a vida dele. Possivelmente, aquele homem se esforçou para ser um bom homem, um homem honesto, um homem digno, porque com os seus olhos ele testemunhou muitas coisas. Quando eu lembro de Jesus, quando eu lembro de Jesus se entregando, porque poderia ter sido diferente se Deus quisesse que fosse, mas Deus já tinha traçado um plano, e aquele plano teria que ser cumprido. Jesus aceitou o desafio. Jesus pegou o ministério. E Jesus levou o ministério até o final. E diz para nós esta manhã: faz valer a pena. Aí eu, no meu subconsciente, eu falo para Deus: como, Senhor, eu posso fazer valer a pena? Seja digno, sirva, ame, me busque, porque quando você me busca e o teu coração está voltado para mim, você me encontra. Se você se aproximar de mim, se você se aproximar de mim, eu me aproximo de você. Entende, Samuel? Entende, Jéssica? Entende, pastor Murilo? O que mais nós precisamos é nos aproximarmos dele, buscá-lo em todos os momentos de nossa vida, seja onde for. Eu estou lavando roupa, eu estou buscando. É claro que nossos pensamentos são muito variáveis, segundo para segundo, são pensamentos diferenciados, mas o único pensamento que não pode estar fora é o pensar em Deus. É essa busca constante de comunicação, de interagir com ele. Isso não pode parar nunca na minha vida. Se isso parar, eu começo a me distanciar. A lenha está lá pegando fogo, começa a apagar. Se não existir, se não colocar mais lenha, vai apagar. E aquela que está acesa, se cair uma fora, pular.
ficar ali ela sozinha, se não for recolocada lá no meio, ela vai apagar e vai ficar solitária. Assim é cada um de nós. Se nós não tivermos nessa chama, se nós não tivermos aceso essa chama dentro de nós, esse espírito dentro de nós apagamos. E começa o processo de desistência. Então, eu quero compartilhar com os irmãos. Faz valer a pena. Mas fazer valer a pena exige perseverança. Como eu vou fazer valer a pena algo na minha vida de bom se eu não perseverar? Aí o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu preciso manter vivo dentro de mim essa fé, porque a fé é o combustível que move a nossa vida. Se eu não tiver fé, um carro sem combustível ele vai parar. Se eu não buscar a Deus, se eu não ler a palavra, se eu não orar, se eu não buscar o meu Senhor, se eu não me consagrar a minha vida, é como se eu parasse de ir no posto, abastecer o meu carro. Vai chegar um momento que vai parar. Assim é a nossa vida. Perseverar não é fácil, nós sabemos. Não é fácil. Perseverar não é fácil. Envolve dor, espera e fé. Perseverar envolve dor. Exige espera e fé. Eu tenho certeza que aqui dentro hoje tem pessoas que estão perseverando e estão nesse processo aqui de dor. Estão num processo de espera. Estão esperando a bênção. Mantendo a fé. Se você deixar diluir muito a sua fé, vai chegar um ponto que você vai duvidar demais. Já basta as dúvidas que nós carregamos. Já basta as dúvidas que nós carregamos. Mas se diluir demais, vai chegar um ponto que vai ficar mais dúvida do que acreditar. Então já não é mais fé. Também, fazer valer a pena, nem sempre vemos um resultado imediato. Eu oro, Senhor, eu estou com bastante fé, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou acreditando que vai acontecer. Aí não acontece imediatamente. Fazer valer a pena é esperar no Senhor. Porque se Ele prometeu, vai acontecer, não tem como. De um jeito ou de outro, vai acontecer, se Ele prometeu. Também fazer valer a pena, queridos, Deus trabalha no silêncio. Há coisas de nossas vidas que eu já disse, eu já falei, me arrependi e pedi perdão a Deus. Mas eu falei para Deus, Senhor, parece para mim que o Senhor não está vendo. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas Deus está trabalhando no silêncio. Deus tem o modo operante dele trabalhar, não são os meus, nem são os seus. O modo dele é diferenciado. Deus pode trabalhar num grande estrondo? Pode trabalhar num grande barulho? Pode, porque Ele é Deus. Oh, maravilha. Ele é Deus. Mas Ele pode trabalhar no silêncio. Eu digo que Jó orava, Jó falava, Jó resmungava, Jó, e Deus no silêncio. E o final da história nós conhecemos. Que Deus, irmãos, Deus ele não precisa de muito barulho. Deus só precisa que nós nos comuniquemos com Ele. E tem comunicação nossa que às vezes não são com palavras. Porque Deus, para te ouvir, tu acha que Ele só precisa de palavras? Saindo, verbalizando para Ele? Não. Se Ele sonda corações, por que Ele não ouve o que nós pensamos? Ainda que o pensamento me chegasse à boca, ó Senhor, Tu já o sabia. Oh glória, Deus é maravilhoso. Queridos irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus? Isso é glorificar o nome desse Deus maravilhoso, que às vezes sentimos até vergonha de dar glória a Deus. Um exemplo, o agricultor, ele planta. Ele planta hoje, mas ele vai colher quando?
Mas ele planta hoje. Planta hoje. Planta hoje. Rega com fé, rega acreditando, rega perseverando. Muitas vezes queremos colher onde ainda não plantamos. Às vezes queremos colher coisas que ainda não plantamos. Isso acontece muito. Cobramos às vezes coisas que não temos direito de cobrar. Cobramos às vezes coisas que não é o momento de cobrar. Mas cobramos, porque queremos colher em lugares que ainda não plantamos. Eu quero dar um conselho. Continue orando. Continue servindo. E continue crendo. Continue orando, servindo e crendo. Um outro ponto para fazer valer a pena exige propósito. Exige propósito. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então fazer valer a pena exige um propósito. Quem entende, olha só, isso é muito importante, quem entende o propósito não desiste no processo. Tudo é processo, é um processo. Eu quero, Senhor, estou com muito desejo de trocar o meu carro. Você ora, você tem um propósito da troca, agora inicia-se um processo. Se você não tiver dentro desse processo um alinhamento de juntar um dinheiro ou ter um crédito para aquele restante que vai ser, como você vai alcançar o seu propósito? Então, precisamos, dentro disso aí, ter o propósito e não desistir do processo, que é dentro do processo que as coisas vão se realizar. É nesse final, mas eu preciso passar por esse processo. Muita gente só quer vitória, só canta vitória. Vitória, ok. Cadê a vitória? Só quer vitória. Mas e o processo? Não quer o processo, não quer passar pelo processo. E às vezes o processo, ele é doloroso. Foi Jó que pediu aquele processo? Foi Jó que pediu? Mas ele passou por um processo doloroso. Tudo que você está passando tem um porquê. Sempre tem um porquê. A coisa na vida do cristão, quando é prova de Deus, é para a glória de Deus. É para o nosso crescimento. Hoje eu passo, amanhã eu ensino. Mas eu preciso passar assim, perseverando, esperando, crendo que Deus vai me abençoar. Eu preciso disso. No final você vai dizer que tudo tem sentido. No final você diz: tem sentido? Porque se eu não perseverar, se eu não tiver condições financeiras para troca de carro, eu trocar? Não, mas se eu tiver, eu troco. Faz sentido. Quando eu tive o propósito de compra, o processo é doloroso? É uma frase para você. O processo é doloroso, mas o propósito é glorioso. O processo, em muitas ocasiões, ele é doloroso, mas o propósito, ele é glorioso. Fazer valer a pena exige fé até o fim. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: eis nós conhecemos bastante esse versículo. Às vezes a gente só não guarda a referência. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Talvez ele tenha perdido muitas coisas. Talvez ele não tenha tido o cuidado suficiente de guardar algumas outras coisas, conforme nós não temos. Às vezes, no passar do tempo, do dia a dia, nós descuidamos em muitas coisas. Não guardamos. Mas ele é categórico em dizer: eu combati um bom combate, porque ele dá um testemunho disso. Se sente no finalzinho dele, terminei a carreira. Mas uma coisa ele garante para nós: guardei a fé. A fé estava guardada dentro dele, e ninguém tira, e ninguém tirou. Essa fé, ela precisa estar guardada dentro de você.
Precisamos subjugarmos a Deus, estarmos debaixo do poder dele, entender que ele é o nosso Deus. Resistir, eu só resisto a ele através da minha fé, eu só resisto ao diabo através da minha fé. Porque se eu, através da fé, resisti-lo, ele vai fugir, porque ele não vai encontrar, sabe o que? Brechas. Ele não vai encontrar janelas, portas, para bagunçar a minha vida. Mas eu preciso guardar esta fé, eu preciso mantê-la viva, acreditando que Deus faz, continua fazendo. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Por exemplo, um profissional vai na sua casa prometendo que vai deixar essas paredes aqui. Não, eu construo sua casa, em 6 meses eu te entrego com chave e tudo. Ok. E você, ou faz um trato com ele, você vai ser o trato, mas você cumpre o seu trato, tudo direitinho. Aí, tá chegando os 6 meses, você vê que não tem nada a ver. Chega os 6 meses, não, eu preciso de mais uns 30 dias. Nada a ver. Sabe, irmãos, então, eu preciso começar bem. Porque aí eu começo aqui, eu boto 6 profissionais trabalhando comigo. 2 meses, eu só tenho 2 profissionais agora trabalhando comigo. Então eu preciso começar bem, mas eu preciso terminar bem. Na obra de Deus eu tenho que ter muito mais cuidado. Tudo que se fala no segundo andar, tudo que se fala no plano espiritual, o meu cuidado ele tem que ser, aquela palavra, é delicado mesmo, sensível, tem que ser desta forma, não pode ser da mesma maneira que eu trato aqui nesse mundo terrestre. Eu não posso, a maneira que eu converso com você não é a maneira que eu tenho que conversar com Deus. O horror para mim é quando chamam Deus de você. Eu não posso chamar o Criador, eu não posso chamar um Deus Todo-Poderoso, eu não posso chamá-lo de você. Não existe isso, não tem como. E muitos louvores que a gente vê por aí chamando Deus de você. É isso mesmo, é assim que tá. Tem pessoas que quase chegaram, mas desistiram antes do milagre acontecer. Vinham ali, entenderam, acharam que estava demorando muito. Está demorando muito, eu acho que não vou aguentar mais, e para. E já estava perto do milagre. Não viram o milagre, não usufruíram do milagre. Não pare no meio do caminho, o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Não pare no meio do caminho, o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Não tem milagrão, tem milagre. Não tem milagrinho, tem milagre. O que vem de Deus é milagre. O que vem de Deus é graça, um favor imerecível. Um favor que não merecemos, mas Ele, com a sua graça, Ele nos abençoa. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que vale a pena continuar firme. Eu sou uma das pessoas que lá atrás, eu tive vontade de desistir. Eu tinha uma família. Todos servindo ao Senhor. Dali que o abraço, sabe? É quando percebemos um irmão, é caminhar com aquele irmão, caminhar com ele. Eu fui fazer um teste físico também há 41 anos atrás. Fui fazer um teste físico. E precisávamos correr. Aquilo ali fazia parte do processo. E eu estava bem, estava muito bem fisicamente. E estava indo. Na primeira volta, segunda volta, aí um colega, ele já não estava no mesmo pique. Eu não fui um dos primeiros colocados, porque mas eu passei. Eu optei de correr com ele, sabe? Essa foi a minha opção naquele momento. Éramos muito camaradas. Essa foi a minha opção, de caminhar com ele, correr com ele, para dar ânimo a ele, para ele chegar. Eu, não, vamos. Assim tem que ser, irmãos, aqui na igreja. Os nossos olhares, são coisas que Deus coloca em nós, para que a gente consiga enxergar coisas que um olho comum não enxerga. Quando o irmão está precisando. Quando o irmão está precisando, eu não preciso colocar no jornal.
em dizer que vou ajudá-lo. Eu não preciso anunciar de púlpito para a igreja que, ó, vou ajudar fulano, vou ajudar fulano. Eu não preciso. O que essa mão aqui faz, essa não tem que saber. Mas o que eu tenho que fazer é com aquilo que Deus me mostrou, eu agir. Eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que fazer valer a pena essa morte de Jesus pelos meus pecados. Eu tenho que fazer valer a pena. Ele me chamou. Ele me chamou porque Ele acreditou em mim. Ele te chamou porque Ele acredita. Ele não acreditou só não. Ele acredita em você. Porque você vive. E essa nossa vida tem que ser para Ele, para a glória dEle. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Esta aqui é a esperança. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Se você não desistir, você vai viver aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos.